Ter independência energética é um sonho para muita gente, né? Se é o seu caso, chegou no lugar certo. A gente vai ver hoje, passo a passo, tintim por tintim, como é que se dimensiona um sistema solar off-grid. Então, bora lá, vamos direto ao que interessa. Sabe, existe uma linha muito, mas muito fina mesmo, entre ter a sonhada independência energética e acabar com um peso de papel caríssimo em casa. E o nome dessa linha, pessoal, é planejamento. Pensa só, de um lado tá o sonho, né? Aquela casa autossuficiente, com energia limpinha, confiável, 24 horas por dia. Mas do outro lado tá o pesadelo. Um sistema que foi mal calculado e que te deixa na mão bem na primeira noite nublada, sabe? Fica tudo no escuro. Mas calma, não precisa se preocupar. O grande segredo para dar certo é ter um sistema bem balanceado. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, juntos. Vamos pegar essa aparente complexidade toda e transformar em pura confiança. Bom, esse aqui vai ser o nosso mapa, o nosso roteiro. A gente começa pela base de tudo, o consumo. Depois a gente fala do tanque de combustível, que são as baterias. Em seguida, o motor, os painéis solares e, claro, o cérebro da operação, o controlador de carga. E no final a gente amarra tudo. Ok, então vamos começar. Passo número 1. E olha, esse é talvez o passo mais crítico de todos. A gente precisa descobrir exatamente quanta energia vai ser consumida. Porque, sério, sem essa informação, todo o resto do projeto pode simplesmente desmoronar. A unidade que a gente vai usar aqui, a base de tudo, é o watt-hora. A conta é bem simples, na verdade. Pega-se a potência de cada aparelho, em watts, e multiplica-se pelo número de horas que ele vai ficar ligado por dia. Pronto! O resultado disso é o consumo diário daquele aparelho. Vamos para um exemplo prático, que fica mais fácil de entender. Pega uma geladeira, por exemplo. Ela não fica ligada 24 horas, né? O motor liga e desliga. Então, vamos estimar umas 8 horas de funcionamento por dia. Aí a gente soma isso com o roteador Wi-Fi, umas lâmpadas e pronto, chegamos num total de quase 1.600 watt-hora por dia. Agora, atenção para um detalhe que, olha, muita gente esquece. As perdas do sistema. É isso mesmo. Nenhum equipamento, seja bateria, seja inversor, é 100% eficiente. Sempre tem uma perda de energia no meio do caminho. Então a gente precisa corrigir o nosso cálculo para compensar essa perda. Então, vamos jogar aí uma perda de mais ou menos 30% em todo o sistema, que é uma margem de segurança boa. Com isso, aquele nosso consumo de antes agora sobe, ele vai para 2.100 watt-hora. Esse é o consumo corrigido. É com esse número, os 2.100, que a gente vai trabalhar daqui para frente. Guardem esse número. Beleza, agora que a gente já sabe quanta energia precisa, vamos falar do tanque de combustível do sistema, as baterias. Elas são literalmente o coração do armazenamento. É onde a energia fica guardada para quando o sol não está brilhando. E para dimensionar o banco de baterias, a gente precisa tomar 3 decisões super importantes. A primeira, qual vai ser a tensão do sistema? 12, 24 ou 48 volts? A segunda, a autonomia, ou seja, por quantos dias sem sol o sistema precisa aguentar firme? E a terceira, qual vai ser a profundidade de descarga segura? E essa última, olha, depende muito do tipo de bateria que for escolhida, se vai ser chumbo ácido, que é mais tradicional, ou lítio, que é mais moderno. E vamos focar nesse último ponto que é crucial, a tal da profundidade de descarga, ou DOD. Pensa assim, para a bateria durar mais, principalmente as de chumbo ácido, a gente não pode descarregar ela até o fim. O ideal é limitar o uso a uns 30%, talvez 50%. Isso pode mais do que dobrar a vida útil dela. Já as de lítio, elas são mais parrudas, aguentam descargas de 80% ou mais sem sofrer tanto. O porém, claro, é que o custo inicial delas é bem mais alto. Bom, se o nosso tanque de combustível já está definido, agora chegou a hora de descobrir como é que a gente vai encher esse tanque. Vamos então dimensionar os painéis solares. E aqui, só para lembrar, a gente tem basicamente 2 tecnologias principais. Os painéis monocristalinos, que são um pouco mais eficientes, e os policristalinos, que costumam ter um custo-benefício melhor. E a variável mais importante para esse cálculo é uma coisa chamada horas de sol pleno. E atenção, isso não é quanto tempo o sol fica no céu, tá? É um número que representa as horas de sol com intensidade máxima, o sol bom mesmo, para gerar energia. Esse valor muda de lugar para lugar, e a gente sempre tem que usar como base o pior mês do ano, para garantir que o sistema não vai falhar no inverno, por exemplo. Esse dado é fundamental. Beleza, com esse número das horas de sol pleno em mãos, a conta fica muito fácil. Lembra do nosso consumo corrigido, 2.100 watt-hora? A gente simplesmente divide esse valor pelas horas de sol pleno. Então, se na sua região esse número for, digamos, 4 horas,
o resultado é 525. Isso significa que você vai precisar de um conjunto de painéis que, somados, gerem no mínimo 525 watts. Certo. Agora a gente chega no cérebro de toda a operação, o controlador de carga. É essa pecinha que vai gerenciar todo o fluxo de energia que sai dos painéis e vai para as baterias. É ele que protege as baterias e otimiza a carga. E para escolher o controlador certo, sem dor de cabeça, existem 3 regras de ouro, 3 regrinhas inquebráveis. Elas são bem fáceis de lembrar e, o mais importante, vão proteger todo o seu investimento. A primeira delas a gente pode chamar de regra do medo. É o medo de queimar o seu equipamento novinho. Funciona assim. Todo controlador tem uma tensão máxima que ele aguenta na entrada. Você precisa somar a tensão de circuito aberto, o famoso VOC, de todos os seus painéis que estão ligados em série. Se essa soma passar, mesmo que seja um pouquinho, do limite do controlador, puf, ele queima. Já era. Simples e trágico assim. A segunda é a regra do lixo, para a gente não jogar energia fora. E ela explica perfeitamente a diferença entre os 2 tipos de controlador, PWM e MPPT. Um painel solar sempre vai gerar uma voltagem maior do que a da bateria. O controlador PWM, que é mais simples e barato, pega essa voltagem extra e joga fora. Joga no lixo. Literalmente desperdiça energia. Agora o MPPT, que é mais esperto, ele faz mágica. Ele converte essa voltagem que sobra em mais corrente para carregar a bateria, ou seja, ele aproveita tudo. Isso pode significar até 30% a mais de energia no fim do dia. Isso nos leva direto para a terceira regra, a regra do banco de baterias. Presta atenção nisso. A potência que um controlador consegue gerenciar está diretamente ligada à tensão do seu banco de baterias. Um mesmo controlador, digamos, de 40 amperes, se ele está num sistema de 12 volts, ele gerencia X de potência. Se você coloca esse mesmo controlador num sistema de 24 volts, ele gerencia o dobro. É isso mesmo, dobrar a tensão do banco de baterias dobra a quantidade de painéis que o seu controlador aguenta. Sabendo disso, o cálculo fica uma moleza. Tem 2 situações, né? Se você já tem os painéis, é só pegar a potência total deles em watts e dividir pela tensão do seu banco de baterias. O resultado é a corrente mínima que o controlador precisa ter. Agora, se você já tem o controlador, é o contrário. Multiplica a corrente dele pela tensão do banco. Aí você descobre qual é a potência máxima de painéis que ele aguenta. Perfeito! Agora que a gente já viu cada peça separada, vamos juntar tudo. Vamos ver como esses componentes todos se encaixam para montar aquele sistema balanceado e super confiável do nosso sonho lá do começo. E para amarrar tudo, fica aqui um conselho que é pura sabedoria popular, mas que se aplica perfeitamente aqui. Quem pode mais, pode menos, mas quem pode menos, não pode mais. No mundo do off-grid, ter uma folguinha, sabe? Um pouquinho mais de painel, um controlador um pouco mais parrudo, essa gordurinha para queimar é o que separa a tranquilidade da dor de cabeça. E para fechar, eu deixo uma pergunta para todo mundo refletir. O sistema que está sendo montado, ele foi pensado para aquele dia de sol perfeito, de céu azul, ou ele foi pensado para o mundo real, com dias nublados, com imprevistos? Porque no final das contas, um bom planejamento é aquele que encara a realidade de frente.